Mais um dia fantástico aqui na Copa do Mundo de Clubes, especialmente para a gente que é do Brasil, que o Botafogo fez um milagre e conseguiu derrotar o Paris Saint-Germain por 1-0. Palmeiras também ganhou aí de 2-0 contra o Al-Ahly. A gente vai falar muito sobre esses jogos aqui hoje, especialmente o jogo do Botafogo. Eu vou dar uma focada maior e talvez ser menos analítico do que eu tento ser. Vou ser um pouco mais, não sei se emocional, mas um pouco mais fora de número, enfim, essas coisas e tal. Já vamos começar aqui, cara, que jogo tenso de assistir, sabe? Tipo, parecia que eu tava assistindo meu time jogar, eu tava torcendo muito pelo Botafogo, cara, tipo, eu sou santista e tal, não tenho uma rixa de 95, até porque eu não era nem nascido, mas eu entendo totalmente quem tem. E, cara, eu tava torcendo muito pro Botafogo ganhar, tipo, muito pro Botafogo ganhar, cara. Tipo, eu queria muito que isso acontecesse. E quando começou o jogo, eu falei, pô, ia ser muito engraçado se acontecesse, né? Ia ser muito engraçado se o Botafogo arrancasse uma vitória aqui e tal. E, assim, eu falei aquilo ali meio que pensando, pô, se acontecer, vai lá o PSG, o Botafogo vai fazer um gol e depois o PSG vai meter 3, 4 e a gente vai sair na brincadeira, na piada e pô, e durou, e olha só, e conseguiu fazer um gol e tal. Só que aí quando o Paris Saint-Germain, o Botafogo fez o gol, acho que foi aos 36 minutos aqui, ó, o Igor Jesus, quando o Savarino acha aquela bola enfiada no meio da defesa, no meio de dois zagueiros, acho que era do Pátio e do Beraldo, ou era do Pátio e do Lucas Hernandes, enfim. E o Igor Jesus consegue cortar pra dentro, assim, pro pé bom dele e finalizar no canto. Acho que teve até um desvio, mas finaliza bem no canto, assim. Eu fiquei, não é possível, não pode ser. Não, o gol vai ser anulado, alguma coisa assim, porque não dava pra acreditar, sabe? E foi assim, um time de guerreiro, sabe? Para o Fluminense, foi um time de guerreiro mesmo, cara. Tipo, cara, Igor Jesus, Jair, Barbosa, John, o Gregory, pelo amor de Deus, o que o Gregory jogou de bola hoje no desarme, enfim, o cara jogou muito, Marlon Freitas, todo mundo, cara. O Arthur, que realmente ele é um pouco complicado tecnicamente, às vezes toma algumas decisões erradas, enfim, mas assim, o que ele se deu a vida hoje, ele defendia e era o segundo homem lá na frente, sabe, quando o Igor Jesus estava isolado, ele aparecia lá sempre, ele e o Savarino se jogando pro ataque quando dava, enfim. Cara, fantástico a atuação do Botafogo defensivamente. O PSG não conseguiu, assim, achar a rede, né? Porque não vou falar que não conseguiu criar chances perigosas, porque criou, claro, mas não foi tão perigoso quanto eu achei que seria, sabe? Teve lá aquela defesa do John numa cobrança de falta, ou foi num chute de fora da área, enfim, que ele defendeu meio que sem querer, sabe? A bola bateu no peito dele e tal. Acho que aquele pode talvez ter sido o lance mais perigoso que eu me lembre agora. Mas de resto não teve, tanto que aqui, ó, vendo números do jogo agora que eu falei que ia evitar um pouco, vendo o número do jogo, se você ver, o Botafogo não tem o Paris Saint-Germain não tem grande chance criada, não tem nenhuma grande chance criada. Então, tipo assim, não foi a partida da vida do John. O John não jogou o melhor jogo da carreira hoje. Igual muitas vezes é o que acontece quando um brasileiro enfrenta o campeão da Champions e sai vencedor, né? Você vê ali o Cássio jogando fantástico contra o Chelsea. Você vê o Rogério Ceni em 2005 contra o Liverpool. Sempre é uma partida fantástica do goleiro. Enquanto hoje o John jogou muito bem, mas não foi a partida da vida dele. Diferentemente, foi a partida da vida dos zagueiros, assim. O Jair, que eu sou fanzaço, assim. Como falei, sou santista. Pô, moleque da base do Santos, beleza. Rapaziada, hoje em dia já tá com a tretinha com ele, porque ele posta a foto do Santos e apaga o escudo, coloca o emoji de fogo e tal. Pra mim, eu sei que jogador não tem apego e tal, então eu não vou ter apego ao jogador em si como pessoa, mas como um talento ali individual, eu tenho um apego muito grande ao Jair, eu gosto muito do futebol dele e tal. E assim, cara, é zagueiraço, assim, que zagueiraço, mano. As interceptações que ele fazia cobrindo a ponta esquerda ali quando o Barcola tava por lá, e quando o Kvaratskhelia tava por lá também, depois apareceu o Nuno Mendes e tal, e o Jair conseguindo cobrir tudo. Tô com meu nariz meio entupido aqui. Enfim, e o Jair conseguindo entupir. E o Jair conseguindo cobrir tudo ali, os espaços que o Vitinho saía um pouco pra tentar fazer uma marcação um pouco mais alta, ou pra tentar
tirar a bola ali no meio de campo em si mesmo, e às vezes deixava uma brecha, eu subia para um cruzamento e via um contra-ataque. O Jair jogou muita bola assim, e também jogou muita bola o Barbosa, que, pelo amor de Deus, assim, soberano. O cara conseguia tirar tudo e mano, não deixava passar nada pela bola aérea ali. O Alex Telles também estava muito bem defensivamente, que talvez não seja o melhor trato dele, né? Ele é um cara muito mais de trabalho com a bola. Não vou dizer que é um cara ofensivo, não acho que ele é aquele lateral ponteiro, mas é um cara que consegue trabalhar a bola muito bem ali no meio de campo e tal. E hoje também muito bem defensivamente. Assim, foi um trabalho defensivo do Botafogo fantástico. É algo que se vê poucas vezes, né? E, enfim. Igor Jesus também fantástico, assim. Ele conseguindo segurar a bola na frente, perder tempo, conseguindo achar umas bolas enfiadas ali pros pontas. Tava muito bem o Igor Jesus. Cara, que jogador fantástico. Vai fazer falta no futebol brasileiro, né? Vai estar indo pro Nottingham. Acho que já até o final do Mundial ele já sai. Vamos torcer aí pra ele se manter nesse nível aí na Europa, que é uma liga fraca. A Premier League é uma liga fraca. Brincadeira. Mas, até falando de um tópico diferente, mas é bom pra gente ver que o Brasil não é uma liga tão fraca quanto se faz parecer. Igual eu falei no vídeo, acho que... não sei se foi no vídeo anterior, mas em um dos vídeos recentes aí eu falei que o Brasil só não é uma das tops ligas do mundo no sentido de conhecimento porque é muito complicado praticar o futebol de alta qualidade no calendário brasileiro. Não só no calendário, mas na grama, no clima, nas viagens. É muito difícil você manter uma qualidade quando se tem essas condições. Pô, jogos acima de 27, 28, 30 graus, muitas vezes. Então, tipo, isso acaba que diminui um pouco a intensidade, que foi algo que a gente já viu de diferente com o jogo do Palmeiras contra o Porto, que a gente viu de diferença no jogo do Fluminense contra o Borussia, a gente viu de diferente no jogo de hoje contra o PSG. Você vê que, tipo, o Brasil tem capacidade de jogar rápido. Realmente, mano, isso tá entupilaço. O Brasil tem capacidade de jogar rápido, os times brasileiros têm capacidade de jogar rápido. Só que a gente não consegue exercer essa característica nos gramados do Brasil, no clima do Brasil, com as viagens do Brasil. Então, tipo assim, você vê um time aí que tem que viajar do norte ao sul do país em uma semana e depois ir pra Venezuela e pro interior da Bolívia, enfim, jogar lá em Quito e tal. E você vê que é complicado você manter essa qualidade, sabe? Mas a gente vê quando tem a oportunidade de focar um trabalho nisso aí e jogar num campo com condições, num clima um pouco mais ameno, por mais que ainda assim esteja muito quente, tanto que tem até paradas técnicas e tal, mas no Brasil aqui muitas vezes não tem parada técnica, mesmo quando tem a temperatura de parada técnica, muitas vezes no Brasil não tem. Obviamente, quando tá muito quente, você tem sim as paradas, mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa em si, a parada técnica é uma coisa muito mais fácil de acontecer quando chega nessas temperaturas, enquanto no Brasil não acontece. Até porque se não teria que acontecer em 60% assim, dos jogos do Brasileirão. Enfim, voltando ao foco aqui, o Brasil tem qualidade. Só tem que melhorar esse produto, a CBF tem que saber vender esse produto melhor, tem que saber como cuidar desse produto, como distribuir melhor esse produto. Porque, tipo assim, é um absurdo você não ter transmissão do Brasileirão na América Latina, no geral. Porque, se não me engano, não tem nenhum país de língua hispânica a transmissão do Brasileirão. Acho que nem nos Estados Unidos tem a transmissão do Brasileirão mais, porque tinha no Brasileirão Play, alguma coisa assim. Tinha no Paramount também, uns anos atrás. Mas não tem mais lugar nenhum, eu acho. Então, tipo assim, você não tem como fazer o marketing da liga dessa forma, é algo desconhecido. Então, você vê que realmente os caras estão se impressionando com a capacidade dos times brasileiros. E não caia no conto de que o europeu tá chegando no final de temporada, porque o time brasileiro tá com a média aí de, sei lá, mano, 35 jogos em 3 meses, enquanto o europeu tá com a média aí de 25 jogos em 3 meses. Então, tipo assim, é uma média muito disruptiva, se você parar para analisar. E tem até uma análise do SofaScore, que uma análise dos 12 jogos, não, dos últimos 12 meses, eu vou ver se eu coloco a imagem aqui, acho que não.
Acho que eu não vou conseguir colocar a imagem aqui. Mas eu vou tentar achar aqui pra vocês. Mas é o Brasil lidera os 4 times da Copa do Mundo de Clubes, Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Botafogo. São os 4 times com mais jogos no último ano. E o quinto time acho que é o Al-Ahly com 66, enquanto o brasileiro com menos jogos tem 70, que eu acho que é o próprio Fluminense, se não me engano. Mas enfim, você vê que ainda assim é uma diferença absurda e não tem como você usar de desculpa que o europeu tá cansado e tal, porque a realidade é que o jogador brasileiro também tá cansado justamente pelas características de como é praticar futebol no Brasil. Mas enfim, voltando aqui um pouco aos jogos, já terminando aqui o Botafogo. Parabéns ao Botafogo, que vitória fantástica. E aí agora contra o Atlético de Madrid, que dá pra ganhar, obviamente. Ganhou do PSG, porque não dá pra ganhar do Atlético de Madrid, que tá muito mal. Jogou hoje contra o Seattle Sounders e não jogou tão bem. O Seattle Sounders, se tivesse conseguido pressionar um pouco mais e ter mais qualidade, conseguiria muito facilmente ter um empate ali, ou até arrancar uma vitória se conseguisse segurar um pouco mais a bola. Mas enfim, falando aqui do Palmeiras agora. Palmeiras foi um jogo picotado, cara. Aqui onde eu moro, o jogo começou às 9 da manhã, só foi terminar, era quase tipo meio-dia. Tanto que eu ia assistir o primeiro tempo, sair pro trabalho e ficar ouvindo o jogo, né? Pô, terminou o primeiro tempo, beleza, saí pro trabalho. Aí eu fui lá, trabalhei 1 hora, pá, quando eu voltei, pô, o jogo tava paralisado e tal. E quando eu voltei, eu só fui assim, eu tava na metade do trampo, assim, já na metade da minha jornada de trabalho, quando o jogo foi terminar. Loucura. Então, o Palmeiras, eu vi aí o primeiro tempo, eu vi o primeiro tempo foi um pouco mais complicado, terminou 0 a 0. E aí depois, no segundo tempo, já começou aquela loucura lá, que foi o gol do Abu-Ali, o gol contra, né, quem que cruzou, mano? Não vou lembrar quem cruzou a bola, mas quem cruzou a bola, a zagueirada subiu alto, que só bexiga o Abu-Ali meteu uma bolaça, um golaço assim de cabeça contra. E eu que falei tão bem do Abu-Ali aí, acho que no vídeo passado também, ou foi no vídeo de análise dos brasileiros, enfim. Fantástico. Aí depois o Flaco Lopes entrou no lugar do Vitor Roque, que pelo amor, o Vitor Roque do céu, tá muito mal, cara. Não sei o que tá acontecendo com ele, velho. Enfim, ele não consegue ser mais aquele Vitor Roque do Atlético Paranaense, parece. É muito jovem, tomara que ele melhore, né? Mas tá triste de ver. Triste mesmo. Mas aí o Flaco Lopes consegue achar, assim, uma bola enfiada pra ele. Acho que foi aqui, deixa eu ver por quem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui da assistência. Maurício, o Maurício que entrou no lugar do Veiga, eu acho, né? Foi aqui, entrou no lugar do Veiga, que quase foi expulso. Entrou no lugar do Veiga, conseguiu achar a bola enfiada pro Flaco, que entrou no lugar do Vitor Roque. E o Flaco meteu a bola lá na caixa. Foi um gol muito, muito bem trabalhado, gostei de ver e tal. Palmeiras aí mostrando a sua soberania, contra o Al-Ahly, que realmente é um time mais fraco, é um time inferior, na minha opinião, ao Palmeiras. Palmeiras que pode muito bem aí ser líder do grupo. E o Botafogo, se empatar com o Atlético de Madrid, é líder. Então o Botafogo precisa ao menos de um empate para ser líder do grupo. E aí a gente pode não ter um confronto brasileiro nas oitavas de finais. Mas quem sabe um Palmeiras e PSG. Será que o PSG consegue perder pro Palmeiras também? Ou no caso o Palmeiras ganhar do PSG, né? Eu acho mais legal falar assim. Mas enfim, foi isso aí. Parabéns ao Palmeiras também, que conseguiu puxar essa vitória aí pro Brasil também. O Brasil que segue invicto no Mundial de Clubes até agora. Deixa eu até ver quais são os próximos jogos aqui, porque amanhã eu sei que tem Flamengo e Chelsea, né? Flamengo e Chelsea. Pô, isso aí vai ser jogo bom, tá? Flamengo e Chelsea, vamos Flamengo também, cara. Quero muito que os times brasileiros... Pô, eu quero muito um Final Four brasileiro, que não vai acontecer, mas eu queria muito aí semifinal brasileira completamente. Seria... Acho que nem tem mais possibilidade, acho que acaba que vai se enfrentar nas quartas, se todo mundo for passando, né? Em algum momento. Pô, mas ia ser muito legal aí, quanto mais brasileiro lá na frente, melhor. E tomara que o campeão seja brasileiro também. É isso aí, já mudei de cabeça, acho que uns 2 vídeos atrás eu falei que eu queria que fosse só até a semifinal no máximo e depois chegasse o europeu pra ganhar lá, pra, né, acabar que nenhum brasileiro ganhar o Mundial. Mas eu quero que se lasque, agora eu quero que o brasileiro ganhe o Mundial mesmo, é isso aí, ó.
Cadê? Amanhã, Benfica e Auckland, Flamengo e Chelsea, Los Angeles e Esperance e Bayern e Boca. Ih, tem... Pô, Benfica e Auckland é meio morno, né? Flamengo e Chelsea é legal de ver, esse é o jogo que eu tô mais ansioso pra ver. LA e Esperance também é um jogo legal que promete, tá? O Buanga lá contra aquela defesa do Esperance deve ser legal de assistir. E o Bayern e Boca Juniors, vamos ver, será que o Boca Juniors consegue ganhar do Bayern? Não sei, acho que não. O Boca Juniors é muito ruim, mas tem a catimba, né? Fazer mais um jogo de Libertadores aí contra o Europeu. Nossa, quase que eu engasgo, filho. Tô passando mal, velho. Meu nariz tá todo entupido, minha garganta tá toda indo pro brejo, é isso aí mesmo. Tamo junto, se inscreve aí, até amanhã, tchau.